Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. De novo, o professor Daniel aqui, certo? Para falar com vocês. Bom, a gente já passou por alguns módulos, né? Eu passei muitos materiais para vocês. Logicamente, não necessariamente todos têm que se debruçar sobre esses materiais que eu passei para vocês. São materiais, algumas vezes, mais substanciados que requerem talvez um pouco mais de entendimento das coisas. Nós estamos trabalhando com noções, certo? Noções básicas que podem deixar vocês mais preparados para entender determinadas coisas dessa área agrícola, né? Então, por isso que eu estou montando, cada mapa mental que eu estou montando, eu estou pensando justamente nisso, nessa questão de ter um melhor entendimento para todos os níveis de conhecimento. Tem gente que já é da área, tem gente que não é da área, mas o meu intuito é que todos tenham acesso às informações, mesmo aqueles que não estão habituados com determinados termos, certo? Então, por isso que os materiais estão sendo formatados dessa maneira. Então, hoje nós vamos falar, nós entramos na parte química, né, na aula no Google Site passado, no mapa mental passado, nós trabalhamos, nós falamos sobre pH, sobre acidez, então isso já entra na parte química do solo, né? Então, a acidez ela está diretamente ligada, né, justamente ao que o solo tem disponível em termos minerais, né, os nutrientes necessários para a planta se desenvolver. Se, vamos dizer, se o solo não está equilibrado, não está neutralizado, né, os próprios nutrientes não ficam disponíveis para as plantas, né? Então, sabendo disso, a gente tem que passar a entender como são ou como estão disponíveis esses nutrientes no solo, certo? Então, se a gente sabe que a gente tem uma determinada quantidade de nutrientes no solo, a gente tem que equilibrar isso, certo? Então, o que acontece? Geralmente, quando você vai ao médico, por exemplo, o médico chega lá e diz: o que você está sentindo? Eu estou sentindo isso, aquilo outro, tal. Então, a partir dessas informações que ele lhe dá, ele vai lhe passar uma bateria de exames. Essa bateria de exames, ele vai olhar e vai dizer assim: o seu nível de açúcar está alto, a sua glicemia está baixa, assim, assado. Então, funciona também para o solo. Os profissionais da área de agronomia, né, os engenheiros agrônomos, os zootecnistas, os engenheiros florestais, né, eles pegam uma análise de solo e eles analisam e veem quais são as condições ou quais os nutrientes que estão faltando naquele solo. E aí vão, de alguma maneira, procurar os melhores componentes, as melhores fontes para completar ou equilibrar aquele solo de uma maneira que as plantas que estão ali, né, venham a se desenvolver melhor. Então, acontece assim. Então, quando você, às vezes, né, as pessoas que não são da área, por exemplo, sabe que tem um colega que é engenheiro agrônomo ou que é da área ou que fez um curso de produtor agropecuário, e aí a pessoa chega: você fez aquele curso e tal, você podia me dizer por que a minha planta está doente ou por que ela não cresce? Então, geralmente as pessoas têm vamos dizer, esses questionamentos, né, com relação porque você fez um curso, ou está fazendo um curso, ou porque é um técnico agrícola, ou é um zootecnista, ou dessa forma, e perguntam a você por que a planta dele, e às vezes você não tem acesso nem a planta, você não sabe, você não tem foto, você nunca viu, né? Mas a pessoa imagina que você vai conseguir dar um diagnóstico e vai solucionar o problema. Então, a gente, aqui nessa parte da química e da fertilidade do solo, a gente quer justamente mostrar para vocês de uma maneira mais sucinta, né? De uma maneira mais fácil de entender, como é que isso funciona no meio agrícola, certo? Então, eu vou mostrar para vocês quais são os nutrientes necessários para as plantas, os macro e os micronutrientes, né?
e as fontes desses micronutrientes, onde a gente pode encontrar e como a gente pode identificar, né, qual a necessidade daquele solo em repor nutrientes, certo? Então, eu espero que aproveitem bem e a gente se encontra.